O objetivo deste pilar é garantir que os impactos ao meio ambiente fazem parte das atividades dos pilares técnicos do TPM. A implementação do pilar meio ambiente em harmonia com os demais pilares favorece ao meio ambiente de muitas maneiras. Por exemplo, 5S. O 5S beneficia diretamente ao meio ambiente por meio da prática dos mencionados 3 R's: redução do consumo, reutilização do recurso e a reciclagem do que foi usado. Mesmo com um possível sistema de gestão ambiental que existe nas empresas, o 5S, por ter uma característica de um processo rotineiro, de fácil entendimento e atingimento simultâneo em todos os níveis hierárquicos, pode ser utilizado para fortalecer as práticas previstas pelo sistema. Para aqueles que ainda não têm um sistema de gestão ambiental, uma campanha de 5S com ênfase no meio ambiente, demonstrando o impacto ambiental das contaminações de piso, da poluição química provocada por vazamentos e derramamentos, da própria sujeira no ambiente de trabalho e da prática deficiente da coleta seletiva, tendem a sensibilizar as pessoas para a mudança efetiva de suas atitudes. O CERI, que é o primeiro S, prega a utilização racional dos recursos, incluindo compartilhamento, combatendo desperdícios. Essa cultura beneficia o meio ambiente de duas maneiras. Primeiro, com a redução do consumo e depois com a redução da geração do resíduo. Outra vantagem do primeiro S é a utilização racional de água e de energia, promovido pelas melhorias culturais e pela eliminação de problemas de conservação que podem gerar consumos adicionais destas utilidades. O CEITOM, que é o segundo S, prega a organização dos recursos. Com isso, evita-se que os recursos adicionais sejam comprados por falha de localização dos existentes e que alguns produtos sejam inutilizados por terem seus prazos de validade vencido. O CEISOR prega a eliminação de fontes de sujeira. Com isso, evita-se o consumo adicional de consumíveis e recursos para a limpeza por conta de vazamentos e derramamentos. E também os impactos ambientais em custos desnecessários com tratamento de efluentes líquidos ou com resíduos sólidos descartados. O quarto S, que é o SEIKETSU, trata da eliminação da contaminação que prejudica o meio ambiente, incluindo as pessoas. E o quinto S, que é o SHITSUKE, trata do cumprimento rigoroso de normas ambientais, incluindo a coleta seletiva. O pilar de manutenção autônoma ataca algumas perdas apresentadas anteriormente por meio do resgate das condições básicas. Podemos economizar água, energia, produtos e lubrificantes que vazam. A estes dois últimos ganhos são acrescidos a redução da geração de resíduos provocado pela eliminação das fontes de sujeira e pela detecção precoce das anormalidades durante as inspeções de rotina feitas pelos operadores. Por exemplo, na etapa 1, normalmente são identificadas anomalias do equipamento que podem provocar impactos ambientais como vazamentos de lubrificantes e de produtos pela selagem. Na etapa 2, são eliminadas algumas fontes de sujeira não somente provocadas pelas anomalias identificadas na etapa 1, como por derramamentos por problemas de processo e ou deficiência de projeto. Na etapa 3 da manutenção autônoma, podem ser incluídos no checklist alguns pontos cuja degradação poderia provocar impactos ambientais, como citado nas etapas 1 e 2. Na etapa 4, podem ser acrescentados aspectos de prevenção de impactos ambientais nas lições de um ponto ou de ponto a ponto. Na etapa 5, podem ser acrescidos aos checklists definitivos outros aspectos ambientais, inclusive perdas de matéria-prima e insumos, que geram consumos desnecessários e resíduos a serem tratados dentro ou fora da empresa. O pilar de manutenção planejada ataca as perdas discutidas provocadas por problemas nos equipamentos. Neste caso, são criados dispositivos e procedimentos para evitar impactos ambientais provocados, por exemplo, por vazamentos. Os procedimentos operacionais dos mantenedores tratam da destinação adequada dos resíduos gerados na limpeza e na manutenção, como lavagem, óleos, sobressalentes, isolamentos, fluidos e processos de refrigeração, toalhas industriais, recipientes de produtos químicos, materiais de pintura, etc. O pilar de melhorias no projeto evidencia a importância do TPM para o meio ambiente, já que a interação homem-máquina é cada vez mais uma preocupação de novos equipamentos e novos projetos, desde a concepção do projeto ou equipamento. Devido à preocupação dos governos municipais, estaduais e federais com relação aos impactos ambientais, incluindo a vida das vizinhanças, muitas obras podem ser embargadas ainda na fase de projeto. Por isso, é a área jurídica da empresa
que deve ser envolvida na avaliação legal de uma nova planta e na instalação de um novo equipamento que poderá gerar algum transtorno para a comunidade, como ruídos, odores, risco de explosões, contaminação do solo, etc. O pilar de melhorias específicas trata possíveis deficiências de projeto que geram impactos ambientais e as melhorias feitas para resolver outros tipos de problemas e que essas melhorias sejam incorporadas à preocupação com o meio ambiente. Sobre o pilar de educação e treinamento, a preocupação com o meio ambiente ocorre na conscientização para o descarte adequado dos resíduos gerados no processo e para a identificação de fontes de contaminação. As atividades do pilar de meio ambiente não isentam a possibilidade da empresa utilizar o modelo de sistema de gestão ambiental de acordo com as normas internacionais ISO 14000 ou com aqueles que já venham sendo praticados na empresa. A minha recomendação para colocar este pilar em prática é relacioná-lo aos pilares técnicos, iniciando pelos seus pilotos. Por exemplo, melhorias específicas. Verificar se a melhoria proposta está levando em consideração os possíveis impactos ambientais. A manutenção autônoma, verificar se as fontes de sujeira foram eliminadas e ou contidas e se o checklist contempla a detecção de vazamentos que geram poluição, mesmo que não obrigatoriamente sujem o ambiente, como são o caso dos gases. Na manutenção planejada, desenvolver no mantenedor a cultura de gerar apenas o resíduo inevitável durante as atividades de manutenção. Por exemplo, graxas, panos, isolamentos, sobressalentes consumíveis. No caso da geração, dá o destino adequado para cada tipo de resíduo de acordo com a política de gestão ambiental da empresa. No pilar de melhorias no projeto, muitas vezes a análise de riscos durante o desenvolvimento de projetos ou na especificação de novos equipamentos é focada em impactos mais críticos. Portanto, durante a fase da escolha de novos equipamentos e desenvolvimento de novos projetos, possa ser criado um checklist de impactos ambientais, mesmo de pequenas proporções, como vazamento de gases, vazamento de água e de produtos processados e lubrificantes. Prever contenção, se for o caso. Também atentar para se reduzir o consumo de energia, água e insumos. Desta maneira, é evitado o consumo desnecessário e, por conseguinte, o descarte. Apesar desses checklists ser de iniciativa dos profissionais de meio ambiente, é fundamental a participação das áreas operacionais em todos os níveis. Sobre o pilar de TPM Office, algumas áreas de apoio desenvolvem atividades operacionais como oficinas, laboratórios, armazém, almoxarifado, restaurante, área de resíduos, área de tratamento de efluentes, área de utilidades e outras mais. Nessas áreas, muitas ações no meio ambiente acompanham o que já é desenvolvido na área fabril. Já nos escritórios, nem sempre são feitas análises de riscos. Bem, para mais informações sobre o TPM, entre em nosso site. Nele você encontra o maior portal e o mais completo produto digital do mercado. Tchau!